Fala galera, beleza? Professor Tiago Barreto aqui na área, junto com você. E o sumido ressurgiu, reapareceu. Estou aqui novamente trazendo conteúdo para o nosso canal. E dessa vez eu vou tratar junto com você aqui da banca FGV. Nossa querida FGV que vai estar na Polícia Civil do Estado do Piauí. E eu trouxe um tópico quentíssimo para a sua prova que diz respeito ao direito processual penal, mas totalmente focado ao inquérito policial visando a banca FGV. Vamos trabalhar? Bora! E não há dúvidas, hein? Virá com toda certeza uma questão de inquérito policial na sua prova e vamos trabalhar isso agora, se Deus quiser. Vamos para cima, deixe-me colocar o slide para você. Tá aí na sua tela, primeira questãozinha aí, né? Caiu na prova da Polícia Civil de Minas Gerais para o cargo de delegado, beleza? Então bora trabalhar. Vamos lá. Deixe-me habilitar a caneta aqui. Minha canetinha quase que não vai. Ó, enfim, logo que tiver o conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Beleza, então a gente não consegue, aí de certa forma, né, observar nenhum tipo de erro. Logo, a alternativa está considerada correta. E o embasamento eu trago para você no procedimento que a gente encontra lá no artigo 6º, beleza? É inciso 10 do CPP, beleza? Aí, procedimentos de ditames de local de crime, obviamente, né? Exemplificativo, aquela parada toda. Esses ditames de local de crime diz respeito ao posicionamento da Polícia Civil, logicamente chefiada pelo delegado de polícia, para poder seguir o procedimento de local de crime, beleza? E um desses é conseguir encontrar aí essa possibilidade, se for o caso, logicamente, encontrar um responsável, né, para a criança, a pessoa com deficiência e tudo mais. Ver a existência de filhos é um ponto relevante, deve ser observado, até porque o indivíduo vai estar tendo a sua liberdade cerceada pelo Estado. Veja que é agradável. Enfim, a gente tem que encontrar aí um responsável para essa galera. Para verificar a possibilidade de haver infração sido cometida de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder com a reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Veja que interessante, né? Reprodução simulada dos fatos. Tá perfeito aí também, né? Deixe-me voltar para cá para o quadro. Eu quero que você observe esse ponto comigo, que você vai encontrar essa parada, né? Deixa-me completar aqui. Eu recomendo fortemente a leitura, né? Procedimento de local de crime. Artigo 6º do CPP. Recomendo que você leia de cabo a rabo o artigo 6º, porque tem chance de cair na sua prova. Mas quando a gente fala da reprodução simulada dos fatos, fique ligado, né? Você vai encontrar essa paradinha lá no artigo 7º, beleza? Do CPP, e ele vai trazer sim a possibilidade de se reproduzir o crime, de reconstituir o crime, beleza? Só que tem um detalhe, né, muito interessante e que é justamente a pegadinha que as bancas gostam de trabalhar. Poxa, eu posso reconstituir o crime, desde que isso não venha a contrariar a moralidade. Pô, tudo bem, né? Tudo bem eu chegar e reconstituir um crime de furto, um roubo, beleza? Agora, reconstruir um crime de estupro, meu Deus do céu, né? Nunca, jamais na face da terra, beleza? Então, isso aqui é só para você conseguir exemplificar e ter uma aplicação prática, entender por que que não pode reconstituir certos crimes, pô, moralidade, esse negócio todo, pô. Isso é mais que óbvio, a gente consegue observar aí. Então, há algo em comum entre essas duas alternativas. O que é de fato? Diligência. A FGV gosta de cobrar diligência. Pô, diligência de local de crime. Pô, diligência que envolve reprodução simulada dos fatos. Poxa, dê uma olhadinha também na que diz respeito ao exame grafotécnico, né? Falar, a autoridade, de certa forma, ela vai
ditar, o indivíduo ele vai escrever, é o exame grafotécnico. Você vai observar também as peculiaridades que envolvem o exame grafotécnico, que diz respeito, né, à autoridade poder retirar um documento de um estabelecimento em que eu consigo já verificar a autenticidade de próprio punho da pessoa e já vai servir. Então, tem algumas coisas que são interessantes, sim, tudo com relação à diligência de inquérito policial. Aqui, especificamente, eu estou falando de algumas, beleza? Então, mas o fulcro da ideia, já trouxe aqui, local de crime, reprodução sonora dos fatos. Tudo isso aqui, todas são diligências que são conduzidas no inquérito policial, beleza? Levando-se em consideração, como eu falei no começo, poxa, essas diligências que são seguidas no inquérito policial, elas são optativas pelo delegado de polícia. O delegado ele vai chefiar o inquérito policial, ele vai conduzir o inquérito, beleza? Só que aí ele vai ter certa discricionariedade para poder conduzir essas diligências. Delegado. O delegado, ele tem discricionariedade para conduzir as tais diligências. Ele não vai fazer a torta e a direita. Logicamente, tudo dentro dos ditames legais. Mas ele tem discricionariedade. Por quê? Porque a investigação é jogo de xadrez. Beleza? O CPP ele não pode engessar um procedimento para inquérito policial, porque cada caso é um caso, cada investigado é um investigado. Beleza? Então isso aqui já é um ponto já de relevância. Eu acabei abordando com você aqui uma das características do inquérito, que é ser discricionário. Beleza? Lembrando sempre também que o delegado de polícia, ele não arquiva o inquérito. Beleza? Vamos continuar aqui, trazer aqui para o slide, nossa tela. Aí. Nos crimes em que não couber ação penal de iniciativa pública, os autos do inquérito permanecerão na delegacia de polícia, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou do seu representante legal e serão entregues ao requerente se pedir mediante translado. Veja, em relação, essa alternativa está erradinha, beleza? Está erradinha ela aí. Em relação a esse ponto, que diz respeito justamente à iniciativa do inquérito, eu quero que você fique ligado, porque a FGV ela tem um histórico de cobrar isso, não só a FGV, mas todas as bancas de modo geral. Tem sim, né, o cacuete de cobrar os procedimentos parágrafos do artigo 5º do CPP, que diz respeito, né, à natureza da ação que o crime tem e a abertura do inquérito. Então, quando eu falo de abertura de inquérito, eu quero que você entenda uma coisa. O inquérito tem como característica, né, ser oficioso. Né? O inquérito ele é oficioso. O que significa ser oficioso? Veja, é que o delegado de polícia, o delegado, ele pode instaurar um inquérito policial de ofício. De ofício, beleza? Só que ele pode instaurar um inquérito policial de ofício nos casos de crime de ação pública incondicionada. Beleza? Já nos casos de crimes de ação pública condicionada ou de ação penal privada, eu preciso de iniciativa. O delegado de polícia não pode chegar a instaurar um inquérito policial de ofício. Eu preciso de iniciativa. Ação pública condicionada, eu preciso de representação. Beleza? Se você remeter ao texto do TPP, você vai se lembrar dessa parada. Pô, em crimes de ação pública condicionada, o inquérito policial ele não pode ter o seu segmento sem a tal representação. É condicionada à representação. Perfeito? Aqui eu também preciso, né, da tal iniciativa da vítima. Beleza? A iniciativa da vítima. Ou, né, de certa forma, no caso do CAD também, né, você pega lá o artigo 31 do CPP, você pega o CAD, né, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, na ausência dessa pessoa. Beleza? Então, dessa forma, a gente pode dar prosseguimento e para a próxima questão, a gente consegue aqui, deixa eu me colocar no slide, gabarito C de casa, beleza?
C de casa, VV, F aí é a sequência. Continuando. Próxima questão. Jonas, recém-possado no cargo de investigador de polícia, durante o curso de formação realizado na Academia de Polícia, participou de diversas palestras que tinham inquérito policial como tema, com toda certeza. Beleza. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, avalie as afirmativas a seguir e dê V ou F, né? Verdadeiro ou falsa. Beleza. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base à denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas, inclusive se tiver novas provas, é errado. Olha, esse tema, né, é aquela parada, pô, texto do CPP, beleza, troca uma palavrinha, outra, muda o sentido, isso é natural dentre as bancas. Só que eu quero que você observe o seguinte, veja, uma vez que eu tenho notícia de novas provas, eu posso dar seguimento a isso. Imagina, poxa, o inquérito está arquivado, beleza. Só que me apareceu novas provas, novas diligências que possam ser cumpridas. Eu vou deixar de lado só porque está arquivado? Logicamente, levando em consideração o tipo do arquivamento, né? Então, foi julgado material, o que foi julgado formal, mas no caso de um arquivamento que foi dito por falta de provas, poxa, eu posso vir a reabrir o inquérito policial novamente, né? Restaurar esse inquérito. Então, eu posso proceder a novas pesquisas se tiver notícia. Então, esse primeiro aí a gente já marca como falso, porque tá errado, 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 beleza? O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis para o oferecimento da denúncia. Beleza, chegou nesse ponto, eu preciso, sim, de provar que tem a necessidade do inquérito voltar para mim, né? Como seria o caso aí da alternativa. Então, o Ministério Público devolve, beleza, devolve, né? Se eu precisar, de certa forma, reunir algum tipo de elemento, perceba, eu quero que você estabeleça aqui comigo um parâmetro que é você entender a finalidade do inquérito policial. Recentemente caiu aí na Polícia Civil do Estado do Ceará, esse final de semana. Veja que interessante, né? Trazendo conceitos básicos de inquérito policial, características básicas do inquérito, que você tem que dominar. Você pode estar voando, mas tem que lembrar desses fatos, desses fatores. Então, nesse cenário, eu quero que você lembre que o inquérito policial, veja, que o inquérito policial, ele tem a finalidade de fazer o quê, filho? De reunir elementos de informação. Elemento de informação para quê, Tiago? Para subsidiar a ação penal. Lembrando que elemento de informação por si só não embasa a condenação, segundo o artigo 155 do CPP. Beleza? Então, salvo as provas não repetíveis, cautelares e antecipadas. Beleza, mas estou falando de elemento de informação. Então, reunir elemento de informação para subsidiar ação penal. E qual seria a outra finalidade do inquérito policial? Pô, conseguir aqui estabelecer, beleza? Reunir elementos para poder aplicar medidas cautelares, beleza? Eu consigo reunir elementos suficientes para estabelecer aqui, para embasar medidas cautelares, procedimentos cautelares que têm relação, sei lá, com o fato, com a investigação. Eu preciso, de certa forma, conduzir essa diligência e eu aplico medidas cautelares através dos elementos de informação que eu tenho no inquérito policial. Beleza? Então, poxa, uma vez que eu consigo enrobustecer mais, eu consigo trazer mais elementos de informação para o meu inquérito, fica mais legal. Tem mais chance de existir uma condenação ou até, né, chegar a não incriminar uma pessoa, beleza? Que é inocente. Enfim, continuando. A autoridade policial não mandará arquivar os autos do inquérito. Perfeito, hein? Já bateu esse assunto aí, eu acabei comentando isso com você, né? Então, o inquérito policial, ele não pode ser arquivado pela autoridade policial, beleza? Então a gente consegue chegar aí a um consenso, que é o nosso gabarito, deixe-me ver, o primeiro está errado, o segundo e o terceiro estão certos. Então, é de elefante, beleza? É de elefante.
Lembre-se sempre, delegado de polícia, ele não arquiva o inquérito policial. Veja, o delegado, ele tem discricionariedade para seguir com a investigação. E o inquérito é indisponível para ele. Como assim, Tiago? Indisponível. Cara, indisponível significa que o delegado não arquiva o inquérito policial. Não arquiva. A banca ela pode vir com algum tipo de melindre, né? Não, porque em tal situação, porque foi isso, foi aquilo. Não, cuidado. Não deixe ela vir com essa conversa pro seu lado. Delegado não arquiva o inquérito policial. Beleza? Vamos avançar aqui. Próxima questão. Vamos que vamos. Com fé, força, vontade de passar. Show! João, agindo com dolo, efetuou disparos de arma de fogo em Bruno, seu desafeto. Olha só, hein? Agindo com ânimos necande, né? Vontade de matar. O qual imediatamente faleceu, ensejando forte repercussão social na municipalidade. Olha que interessante, né? Assim que tiver conhecimento da infração penal, a autoridade policial pode, com base no Código de Processo Penal, assumir procedimentos a seguir, à exceção de um assinalho. Veja, aqui a questão já no nível de investigador, porque a gente estava trabalhando a questão de pegar uma questão de delegado, filho, né? Mas você vê que o tema, ele é o mesmo. Artigo 6º. A gente trabalhou na questão de delegado, a primeira, o artigo 6º, procedimento local de crime. Pedi para você ler o artigo 6º, inciso de número 10 do CPP. Porém, aqui o trabalho é o mesmo, é você entender o artigo 6º. Veja que as questões, por mais que seja uma banca que gosta de trabalhar de maneira bem pontual, que é a FGV, ela também repete questões. Isso é natural, beleza? Então, vamos aqui, né, encarar os fatos e ver qual a alternativa correta. Lembrando que ela pediu a exceção, né? Então, no caso, é errada. Deverá colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possui deficiência. Olha, né? Responsável pelos cuidados indicados pela pessoa presa, que está certo, a gente já viu, inclusive. Deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos. Beleza. Até a chegada dos peritos. Tranquilo? Então, ele vai, né? São ditames de local de crime e procedimentos que não é que é engessado, obviamente, como eu já falei para você, mas uma tendência doutrinária é que chegue primeiro, né, no local de crime, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros ou até a Guarda Municipal, chegando primeiramente no local de crime. Logo após, né, seguindo esses ditames, se você já estou criminalista ao governo da sua vida, você deve entender isso. Procedimento local de crime. Então, passei a primeira fase em que chegou PM, bombeiros, enfim, ou até a guarda. Em segundo lugar, me vem a Polícia Civil, o delegado de polícia chegando e marcando presença. O que é que ele vai fazer? É de se entender que os primeiros que chegaram já isolaram o local, tudo. Então o delegado ele vai tomar de conta para que exista a preservação desse local. Beleza? Então ele vai só manter ali as circunstâncias, vai recolher informações, já naquela atividade repressiva e investigativa, para depois chegar aí os colegas peritos criminais como uma terceira fase local de crime. Beleza? Deverá apreender objetos que tiver relação com o fato. Após liberado pelos investigadores, não. Ele vai aprender os objetos, letra C, tá? O gabarito. Ele vai aprender os objetos depois de liberado pelos peritos criminais. Cuidado. Então o erro aqui é falar investigador, quando na verdade é perito criminal. Beleza? Show de bola? Deverá determinar, se for o caso, que se procede exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Beleza, perfeito. Inclusive aí, né, determinar a reprodução simulada dos fatos. Deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Perfeito. Lindo, maravilhoso. Tem erro? Não tem, tá? Lindo, tá perfeito. Vamos avançar. Próxima questão aqui. E vamos falar de um ponto muito, mas muito interessante que diz respeito à súmula vinculante número 14, né? Que é a possibilidade... Enfim, vamos responder a questão e depois eu explico. Olha só. Durante o inquérito policial, Bernardo, advogado de Júlia, indiciada por suposta prática de crime de roubo, foi impedido pelo delegado de polícia a ter acesso às provas produzidas documentadas, documentadas, tá? No inquérito policial. E dessa forma, assinar a alternativa correta. Eu preciso ter um papo muito cabeça com você agora, um papo sério, papo cabeça, beleza? Papo de aprovado. Preste atenção. Existe, né,
uma característica do inquérito policial que diz o seguinte, olha, o inquérito, ele é inquisitório. Tiago, inquisitório, o que isso significa? Veja, o inquérito, ele é inquisitório. O que isso significa? Que no inquérito policial não se tem contraditório e nem tem ampla defesa. Não tem contraditório e não tem ampla defesa. Por que não tem contraditório nem tem ampla defesa? Poxa, porque é um procedimento. Porque é um procedimento administrativo. Cuidado, não é processo. Se colocar processo, está errado. É um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo preparatório para que se exista ação penal futuramente. Estou só averiguando fatos. Aí depois eu aponto o dedo pro cara e digo, olha, vamos vai e vem agora. Vamos ver o que acontece. Então, é um procedimento administrativo. Se é um procedimento, né? Poxa, não tem contraditório e nem tem ampla defesa. Dessa forma, a regra é essa. Só que não é que eu tenha uma exceção propriamente dita, mas é um ponto aqui no inquérito em que existe a possibilidade de existir defesa. O direito de defesa pode ser exercido, que é justamente o que é trazido na súmula vinculante de número 14, tá? O que é que diz a súmula vinculante número 14? Os autos podem ser vistos por quem? Pelo defensor do investigado. Os autos eles podem ser vistos pelo defensor do investigado. O que são os autos do inquérito? É a parte documentada. É a parte documentada do inquérito policial. Diligências que já foram cumpridas. Diligências que já foram cumpridas. E que, de repente, já fechou, já botei no caderno, o defensor ele pode visualizar para exercer ali futuramente, se for o caso, o direito de defesa. Beleza? Então, cuidado. Regra, ele é inquisitório. Não tem contraditório nem tem ampla defesa. Uma questão muito pontual que eu tenho aqui é de poder, né, o defensor do investigado visualizar os autos para possibilitar aí, né, lá na frente, se for o caso, o exercício do direito de defesa, né, que é a parte documentada. Então são diligências que já passaram. Poxa, isso aqui já foi concluído, não tenho o que fazer, beleza? Então, nesse caso, né, se eu tenho uma parte documentada, se eu tenho autos, o delegado tem que entregar ao defensor. Se por acaso ele não entregar, perdão, ele incorre em crime de abuso de autoridade, beleza? Inclusive. Então, vamos ver aqui, né, o gabarito da questão para a gente responder e correr para o abraço. Então, agiu bem o delegado? Nananina não. Agiu mal o delegado de polícia? Vamos ver. De acordo com o enunciado de súmula vinculante, o delegado de polícia é obrigado a permitir o acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito ao advogado. Contudo, o delegado pode deixar de exibir diligência em curso, ainda não documentado. Perfeito. Letra B, tentou ainda induzir o candidato ao erro nesse finalzinho, né? Quando fala da não documentada. Mas está corretíssima aí. B de bola é o nosso gabarito aí, né? Com fé, força, vontade de passar aquele negócio todo que você está aí com sangue nos olhos. Beleza? Letra B. Então, logicamente, a parte que está cumprimento de diligência, que não está documentada, não pode ser visto, não fura a investigação. Né? Isso é uma questão já, um ditame lógico. Perfeito? Agiu bem o delegado? Errado. Já morreu aqui. Cabe à autoridade policial decidir fundamentalmente se permitirá? Não. Ela tem que mostrar. Agiu mal o delegado? Visto que o advogado sempre é permitido ter os acessos dos elementos já documentados. No inquérito, a todos os elementos decorrentes de diligência? Errado. Né? Preste atenção, hein? É a cara da FGV colocar duas alternativas que são idênticas, como aqui é o caso da letra E com a letra B. São idênticas, só que uma contradiz exatamente a outra. Uma diz que sim, outra diz que não. Aí você geralmente fica em dúvida entre essas duas. Ela tenta induzir o erro dessa forma, a FGV, né? Ela joga
ela faz um joguinho, né, de palavras com as alternativas. Se você dominar o assunto, você pega, mata na hora, bota no gol. Galera, obrigado por tudo. Se gostou desse conteúdo, compartilha, deixa um comentário aí, deixa um like, né? Custa nada você, ó, apertar o dedo no like. Então, espero que você tenha curtido. Se gostou, deixa um comentário que a gente continua aí com esse trabalho. Tamo junto, valeu!